Amém? Nós vamos ver o que Deus quer falar conosco através do livro de Neemias, capítulo 2. Nós, como estamos na campanha Uma Carta para Deus, vamos ver o que Deus quer falar conosco nessa campanha. Amém? Essa campanha, os irmãos que vão estar nela. Estava conversando com o nosso irmão Edivaldo, que tem vezes que ele não está muito bom, tem vezes que ele está fazendo tratamento, que ele não está muito bom. Ele estava combinando com ele que nós vamos fazer essa campanha uns 3 dias de sábado, depois vou estar ali, vai estar eu e ele revezando aos domingos, para poder, sábado é um dia mais final de semana, aí já dá para apoiar pregadores mais novos aqui, para poder estar auxiliando, amém? Sábado, domingo, nós dois ocupando, ele já está na Bahia, hoje já está, nós fica mais no domingo, nós vai revezando, quando ele não estiver bem, aí eu faço a parte dele, e eu vou cobrar ele, porque ele disse, quanto ele dá uma corridinha, mas Deus vai dar a vitória, amém? Livro de Neemias, capítulo 2, e o versículo 1 a seguir, que está escrito a palavra de Deus. Neemias, capítulo 2, e o versículo 1 a seguir, que está escrito: Sucedeu, pois, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho, eu dei ao rei, porém nunca antes estive triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois está doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: vivo o rei, consumida as suas portas ao fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei: se é do teu agrado, do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que então eu edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentado junto a ele: quanto durarás a viagem, e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhes um certo tempo. Disse mais ao rei: se é ao rei parece bem, dê-me cartas para os governadores da além do rio, que me deem passagem até que chegue em Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me des madeiras para cobrir portas do paço da casa e para o muro da cidade, para a casa em que houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Amém? Vamos fazer alguns segundinhos de oração para que Deus venha falar conosco através de sua santa e gloriosa palavra. Oramos ao Senhor. Senhor, meu Deus e Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Venha revelar-nos, ó Deus, para que ela venha, Senhor, ser escrita na placa de nossos corações. Pai bendito e eterno, venha, meu Deus, operar maravilha em nosso meio. Que a tua palavra, meu Pai, venha trazer, ó Pai, edificação aos nossos coração, que o meu entendimento físico, moral e racional desapareça neste púlpito, e o teu Espírito Santo tenha toda a liberdade para falar conosco. É o que nós lhe rogamos e lhe pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Os irmãos possam sentar, e as palmas que exalte e engrandeça o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Irmãos, Neemias não era nada mais que um servo de Deus, que estava ali cativo, conforme a rebeldia do povo judeu naquela época. Deus usou seus profetas que eles iriam ficar cativos 70 anos, e justo neste momento, justo nesta hora, já estava dando a data de 70 anos que eles estavam cativos, e Deus já tinha prometido, usado um profeta, que o cativo deles ia findar quando se desse os 70 anos de escravidão por causa da rebeldia. Quando o homem e a mulher, irmãos, se rebela contra Deus, Deus sempre, irmãos, tem uma porta de misericórdia para ser aberta, porque a Bíblia diz, irmãos, que 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor levantará. Quanto ao ímpio, tropeçará no seu próprio mal.
quando o homem cai, quanto ele se decai, quanto ele se abate, quanto ele se entristece, quanto ele vê que não há mais saída, ele logo examina a si mesmo, como a Bíblia diz, que nós temos que examinar a nós mesmos e fazer prova para ver se o Espírito de Deus ainda habita em nós, isto é, se nós já não estivermos sendo encontrados por Deus reprovado. A Bíblia nos manda nós examinar nós mesmos, não examinar o nosso próximo. Aqui, irmãos, o povo judeu, ele já estava, irmãos, em cativo, em sofrimento durante 70 anos, e ali já estava chegada a um momento da sua libertação, e Deus, irmãos, levantou Neemias para rogar algo que era impossível. Os muros de Jerusalém, a cidade de Jerusalém estava destruída, mas Neemias, irmãos, juntamente com os demais, estavam tristes, porque a cidade natal deles já estava simplesmente em pedras, em pó, em cinza, e não tinha mais nada. E ele, irmãos, estava servindo ao rei, e o rei, irmãos, Artaxerxes viu o seu semblante, contemplou no coração, contemplou através dele a tristeza que estava em seu rosto. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que o coração alegre aformoseia o rosto. Quando a pessoa está triste, a tristeza se estampa no rosto. Quando a pessoa está doente, a tristeza se estampa no rosto. Quando a pessoa está aflita, a aflição se manifesta através do rosto. Quando a pessoa está irada, também a ira se manifesta no rosto. Tudo que está acontecendo no coração, ele se manifesta no rosto. E ali, irmãos, Neemias não estava indiferente, ele estava com tristeza profunda no seu coração, a saudade daquela bela Jerusalém, o local que foi uma história através de Davi e de Salomão, das construção linda e profética, que foi profetizado e que foi levantado, o lugar lindo, o templo de adoração, que todos se reuniam ali para prestar adoração a Deus todos os anos. Mas ali Neemias ficou triste, ele estava entristecido, com saudade daquele tempo. Quanto de nós também nos sente saudade daquele tempo bom, em que a igreja era viva, que a igreja era alerta, que a igreja era perseverante, que a igreja, irmãos, era uma igreja que estava firme nas presenças de Deus, é uma igreja que tinha uma fé inabalável, que podia vir luta após luta, ela não se abatia, ela passava por cima, glorificando, exaltando, engrandecendo o Deus vivo. Por quê? Porque Deus, irmãos, é o Deus, ele é a fonte da nossa ajuda, Deus é a fonte do nosso socorro, Deus é a fonte da nossa solução de nossos problemas. Jesus é o que nos traz a restauração, é Jesus que nos trará a cura divina, é Jesus que nos trará a solução dos problemas, é através dele que nos traz a resposta vinda do céu. Por isso que a Bíblia diz para nós, é entregar nossa ansiedade ao Senhor, confiar nele, que ele tudo fará. Aqui, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Aqui, irmãos, Neemias estava demonstrando a sua profunda e íntima a compaixão e amor que ele tinha pela cidade natal de seus pais, que já não existia nada. Quantos de nós, irmãos, até sentimos saudade daquele tempo? Este tempo pode voltar, basta nós buscar, basta confiar, basta perseverar, basta nós orar, clamar, se humilhar aos pés de Jesus, que os tempos bons voltará a retornar, porque o homem muda, a pessoa muda, a terra passa, todas as coisas passam. A Bíblia diz que passarão os céus, passarão a terra, mas a palavra de Deus, ela não passa. O homem passa, as coisas passam, o carro até enferruja e apodrece, logo tem que comprar outro, a roupa envelhece, logo apodrece, também tem que jogar fora. Tudo passa, mas a única coisa que não passa é a palavra. A única coisa que também não passará são aqueles que perseverarão na presença de Deus, com o seu nome escrito no livro da vida, onde jamais padecerá fome, onde jamais padecerá sede, onde jamais padecerá enfermidade, onde jamais sofrerá qualquer tipo de opressão satânica e diabólica, onde jamais seremos atingidos por obra de macumbaria, feitiçaria, inveja ou qual for enfermidade que seja, onde haverá um descanso eterno. E ali para Neemias, Jerusalém era quase comparado a isto, era uma cidade de refúgio, era uma cidade de adoração, era uma cidade de glorificação, era uma cidade onde foi reescrita o maior poder da história de Deus, onde ali se manifestou o poder de Deus através das pelejas em que Davi guerreou e venceu, através do seu filho que edificou um templo lindo de ouro, que atraiu rainhas, reis, atraiu homens sábios pela sabedoria que ele teve de Deus. Por isso, irmãos, que ali Neemias estava triste, porque eles estavam em grande aflição, porque que alegria poderia eles ter, se alguém pudesse dizer a ele: Neemias,
canta aqueles louvores que eram entoados pelos levitas no templo. Como vou louvar a Deus com esses louvores que nem sequer estou em Jerusalém? Quanto o homem e a mulher, irmãos, está fora da presença de Deus, como irá cantar, como irá louvar, como irá engrandecer, como irá adorar? Porque a tristeza bate em seu coração, ele sente sozinho, abandonado, porque o homem sem Deus é como aquele hino de Aipires, é uma folha seca que vai para onde o vento vai soprar. Mas quando o homem tem o seu coração voltado a Deus, aí é diferente. Aí Deus é a sua direção viva, Deus é o seu caminho correto, Deus é o curador das suas enfermidades, Deus é aquele que resolve os seus problemas, Ele é o advogado dos advogados, Ele é o juiz dos juízes, Ele é tudo para aqueles que creem nele. Aleluia, glória a Deus, oh maravilha, Senhor. Aqui, irmão Neemias estava expressando a tristeza da acreditação era vista por qualquer um. Qualquer um vê. Pode ver quando se nós temos filhos que eles abatidos pelos cantos, nós já percebemos que está doente, alguma coisa está acontecendo. Porque isso estampa no seu rosto. Quem é mãe, quem é pai, sabe disso. Quando os filhos começam a mudar para os cantos, já não está fazendo bagunça, ou não está fazendo as famosas artes que faz, alguma coisa está acontecendo. Logo os pais percebem que alguma coisa tem de errado. E nós também. Talvez nós, ser humano, muitas vezes não conseguimos compreender o que se passa no vosso coração, o que passa no coração dos irmãos, mas o Senhor é onisciente, que Ele contempla tudo. A Bíblia diz que bem antes do nosso pensamento se formar na nossa mente, o Senhor já sabe. O que vamos fazer amanhã, o Senhor já sabe. O que vamos praticar amanhã, o Senhor sabe. O Senhor é onisciente, onipresente em todos os lugares. Dos olhos do Senhor, ninguém se esconde. Aqui, Neemias estava para cumprir a profecia que iria se fundar da escravidão em 70 anos. A única coisa que ele queria é ver aquela cidade edificada novamente. Ali a alegria para ele, para os demais judeus cativos, era ver aquela cidade, os muros serem erguidos. Mas para a cidade vir para nós, há um preço a se pagar. Sempre o inimigo de nossas almas, ele vai se colocar em pé para querer impedir de vir para a causa do Senhor. Ele vai lutar, fazer de tudo para ficar aprisionado em coisas do mundo, para que você se reconheça e o diabo venha lhe acusar. Olha, para você não tem mais jeito não. Para você não tem mais saída. Porque você cometeu isso, você cometeu aquilo. A Bíblia diz que Satanás é acusador. Ele acusa para que a consciência nossa fique pesada e venha se tornar cega diante do perdão divino do Senhor. A Bíblia diz em Lamentações de Jeremias 3, versículo 22, que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor, ela não tem fim, é a causa de nós não sermos mortos. O inimigo, ele vem para matar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, tenham. A função dele é matar, a função dele é destruir, a função dele é acabar com a nossa vida e no final das contas levar a nossa alma para o inferno, porque ele conhece lá, ele conhece a morada eterna, ele conhece o local de adoração verdadeiro, ele conhece aquilo que está preparado para a irmã, para o irmão. Ele sabe muito bem, porque ele viu de lá. Então ele vai fazer tudo para que nós não venhamos alcançar este lugar verdadeiro de adoração. Ele vai lutar, ele vai batalhar, ele vai fazer de tudo para nós não alcançar essa pérola preciosa, alcançar aquilo que Jesus nos prometeu, a coroa da vida eterna. Neemias, irmãos, estava abatido pelos cantos, estava triste, estava em aflição, não tinha mais sorriso no seu rosto. Não é assim que podemos para a casa do Senhor? Carregados de pecados, carregados de problemas. Quando alguém fala para nós se está contente, muitas vezes para não desfazer da pessoa, expressamos uma alegria, mas por dentro há um vazio que só Deus para ter misericórdia. Para as pessoas nós expressamos uma alegria para não decepcionar a pessoa, mas na realidade quando estamos só desejamos tirar nossa vida, porque nós não temos paz, não temos alegria, não tem nada que nos traz um sentimento que podemos se alegrar, porque alguma coisa falta. O homem aí fora, como eu outrora procurei preencher esse vazio que todo ser humano tem, que todo homem tem, que toda mulher tem. Assaltar banco era como se diz, era uma profissão homicida. Me chamavam para assaltar banco, me chamavam para roubar sítios, me chamavam para tomar ponto de tráfico.
mas nada isto preenche o coração. Chamavam para fumar pedra, maconha, chamavam para cheirar farinha, mas nada disso preenche o coração. Chamavam para beber bebida alcoólica, mas nada disso preenche o coração. Chamava para naquele tempo, só o único que eu curtia naquele tempo, para mim, não tinha muito valor. Também isso não preenchia o coração. Tanto era que tudo que eu queria dava errado, que tudo que eu estava tudo errado, tudo que eu não dava nada certo. Era perseguido por polícias. A polícia me via como chefe do tráfico. As polícias pensavam que era o comandante. E eu não tinha paz, porque nem para andar na rua podia. Eu vivia em meus colegas mostrando uma alegria falsa. Dava risada, mas quando eu estava só, aquela angústia, aquela aflição dentro de mim, que eu queria tirar minha vida, ali eu era doente espiritual. Porque eu não tinha motivo para estar alegre. Não tinha felicidade. Por os irmãos terem noção, que eu cheguei ao ponto de falar com Deus. Falei com Deus, disse, nem Deus me quer, e nem o diabo me quer. Porque tantas vezes tentei criar minha vida e não consegui. Quantas vezes eu ia parar ali na linha do reta, eu ia tentar jogar a bicicleta para baixo da carreta para tirar a minha vida, porque eu estava cansado de ficar a vida miserável. A mão travava e não deixava a bicicleta ir para baixo do caminhão. Quantas vezes, quando comecei, que eu contei no começo, que eu ia para os pontos de tráfico, virava madrugada afora, procurando algum traficante, alguém que tivesse uma arma e punho, ia tentar chamar ele para algum local, tomar a arma dele, tirar a vida dele e fazer roleta russa, porque eu não tinha paz, eu não tinha alegria. Estas horas que os irmãos estão aqui buscando a Deus, separando um tempinho para estar ouvindo a palavra de Deus, eu deveria estar lá na minha casa, lá alguns 19 anos atrás, eu tinha que estar procurando a cama esta hora, porque se eu não conseguisse dormir, o diabo não me deixava dormir mais. Na minha cara, no meu rosto, estampava a tristeza e a aflição na alma. Eu não tinha paz, não tinha felicidade, porque eu não tinha encontrado o verdadeiro Senhor, o verdadeiro resgatador, o verdadeiro curador, o verdadeiro libertador, que era Jesus Cristo. Depois que eu encontrei, a coisa mudou. Depois que eu encontrei, eu consegui, irmãos, até dormir demais. Agora eu durmo em paz, dobro a cabeça inteira andando pelas madrugadas, porque não tinha paz. A paz tinha um vazio dentro do meu coração, que não é preenchido por nada deste mundo. Nem com mulher, nem com assalto, nem com tráfico, nem com nada, bebida, maconha, nada preenche. O que preencheu o meu coração, o que tampou todo o vazio, foi Jesus Cristo. Aí a minha vida mudou, aí a paz chegou, a alegria se estampou, aí os colegas viram a diferença, aí se cumpre a que está escrito em Malaquias, aí vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Neemias aqui, ele estava num momento triste, que o próprio rei viu no seu semblante a tristeza. Porque se fosse existir nos dias de hoje, a maior parte dos reis do Velho Testamento eram reis maus, como Saul, que teve Davi ao seu lado e no final fez de tudo para tirar a sua vida. Aqui esse rei Artaxerxes estava agradado, estava tão agradado, tão satisfeito com Neemias, que perguntou: o que está acontecendo contigo? Como acabamos de ler, o que passa? Qual é a razão da tua tristeza? Qual é o motivo dessa sua tristeza? E ele não se fechou, ele não deixou consigo aquilo, ele foi orar a Deus, porque estava perante um rei. Ele temeu que o rei pudesse um pensamento mau sobre ele. A primeira coisa que ele foi fazer foi orar a Deus. Por isso, irmãos, quando estivermos passando aflição em nossa vida, vamos orar a Deus. Parece que Deus não ouve, mas Deus ouve. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 59, versículo 1, que as mãos do Senhor não estão encolhidas, para que não possa salvar, e nem os teus ouvidos agravados, para que não possa ouvir. Só tem uma coisa que impede de Deus nos ouvir, é o pecado.
Mas a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa suas transgressões alcança misericórdia. Aí passamos a ter a oportunidade de pedirmos a Deus direto, de buscarmos a Deus direto e pedir o socorro dele, pedir o auxílio dele, que ele está pronto para nos socorrer, ele está pronto para nos ajudar, ele está pronto para solucionar os vossos problemas, os nossos problemas. Neemias, ele orou a Deus para fazer esse pedido perante a presença do Senhor. Ele buscou a Deus e aí Deus deu coragem. Ele disse para o rei, retornou dizendo: ó rei, como posso eu me alegrar que a cidade dos meus pais que aqui está te servindo, rei? Como podemos nós se alegrar aqui? Alguém consegue se alegrar distante de sua família? Difícil, né? Por mais que a família seja ruim, ela sempre vai ser a família. Sempre vai ser. Por mais que ela nos humilha, por mais que ela nos rejeite, ela sempre vai ser a nossa família. Por mais que haja briga e conflito, mas sempre estamos lá conversando novamente. É família. Quando você vai para a casa de estranho, você se sente num deserto. Você se sente que falta algo. Você se sente estranho. E sempre morando aos estranhos, você vai sentir na sua pele o desprezo. Você não vai ter o amor do verdadeiro pai com aqueles que não são. Aqueles que não são, eles não vão ter o amor de pai como tem o nosso próprio. Ele vai te tratar mal, sem misericórdia, porque ele não é filho do teu sangue, não é filho dos seus ventres. Então será abatido, será afligido, será um modo de sofrimento inagualável. Quem já foi ou já viveu com pessoas que não é da família, sabe o que eu estou dizendo. Eu até mesmo tinha parente, eu ia para casa de parente e ficava um dia, já no outro dia ficava desesperado para voltar para casa. Porque não é a nossa casa, não é o nosso lar. Aqui Neemias estava num lugar que não era o seu lar, não era o seu local, não era o seu local em que conta-se a sua história, não é a sua cidade natal. Ali, não foi ali que seus pais ele criou, não foi ali que seu pai ensinou a lei de Deus, não foi ali que ali ele aprendeu as coisas de Deus, mas foi em Jerusalém. E Jerusalém estava destruída. Jerusalém simboliza o que? A igreja. A igreja de fato simboliza nós. Aqui, a igreja aqui, esse tempo aqui, Jerusalém pode simbolizar um local onde podemos nos reunir para ouvir a palavra do Pai verdadeiro, ouvir a palavra do Deus fiel, ouvir a palavra daquele que nos restaura, aquele que nos dá vida. É este recinto a qual nos reunimos. E Neemias, irmãos, disse isso ao rei, e rei se compadeceu por um toque das mãos divinas do Senhor. Sempre Deus, irmãos, vai usar pessoas em que nós nem mesmo podemos imaginar que Deus vai tocar. Talvez Deus vai tocar na caída ali para construir a sua cidade, a cidade dos seus pais, a cidade de Natal, a cidade da felicidade. Ele pensava que o rei iria autorizar. Ele pediu isso e o rei lhe disse: pode ir para a sua cidade natal. Do contrário, o diabo não quer que nós alcançamos a cidade natal. A cidade natal não é essa terrena que nós temos, não é a casa de tijolos, de telhado ou de laje que nós temos. A cidade natal é a nova Jerusalém que está no céu, aguardando a cada crente fiel, aguardando a cada homem, a cada mulher que aceita a Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador de sua alma. Esta cidade é uma cidade em que jamais vamos padecer todas as coisas que padecemos aqui. Portanto, quanto estivermos em vida, vamos ser afligidos, mas sempre vamos ser consolados. A diferença entre nós que estamos na presença de Deus é diferente com os que estão no mundo. Porque quando estamos na presença de Deus, nós passamos lutas. Eles também passam. Passamos humilhações. Eles também são humilhados. Mas a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve é que nós, quando entregamos a nossa vida a Jesus, Jesus disse: isso aqui é propriedade minha. Esse irmão é minha propriedade. E a Bíblia diz: ai daquele que tocar na menininha dos meus olhos. Quando aceitamos Jesus, somos propriedade exclusiva de Jesus. Aí o diabo vai lutar
Aí Jesus disse: agora chega, Satanás, é hora de eu trazer a vitória, é hora de eu mudar o cativeiro, é hora de eu transformar a vida, é hora de eu abrir a porta para aquele que está fechado, é hora de eu trazer a transformação e a cura divina, agora é a hora de eu operar a maravilha. Aí chega a hora da vitória, e enquanto ao ímpio, nada chega, não abre porta. Eu, há 19 anos atrás, eu queria trabalhar, só me chamava para assaltar, só me chamava para assaltar bancos, só me chamava para abrir pontos de tráfico. Só isso eu queria, um trabalho, porque o diabo queria me aprofundar no mundo do crime. Desde quando eu vivi em São Paulo, nas décadas de 70 até as décadas de 90, eu morei na pior favela da zona sul de São Paulo, convivi com os maiores e piores criminosos, que em Rio Claro eu não vi nenhum comparecido com eles. E lá, mesmo tendo criado no evangelho, depois saído, já quase sofri, quase fui morto, idade de 12 anos, com chuva de bala, que nem para mim era, mas as mãos de Deus me poupou. Se a irmã está aqui, está com vida, porque as mãos de Deus te poupou. Os irmãos estão aqui com vida porque Deus te poupou. Se você ainda está respirando este ar aqui, está podendo se sentar aqui, porque as mãos de Deus te poupou, porque Ele tem algo na tua vida a fazer, Ele tem algo maravilhoso a realizar, Ele tem coisas tremendas para fazer em tua vida, que talvez o seu pensamento não tem como imaginar o que Deus tem para você, mas o que Deus tem para você é coisa grande. Daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, ou daqui a alguns meses, estas coisas maravilosas hão de ser reveladas, e o seu coração vai transbordar de alegria, a tristeza vai desaparecer, a angústia vai sumir, e aí você vai passar a glorificar, exaltar, engrandecer o Deus vivo. Aleluia! Neemias estava chegando o momento de cantar o hino da vitória. Neemias estava chegando o momento de triunfar. O momento da aflição vai passar, o momento das lutas vai passar, o momento daquela humilhação que ele padeceu junto com o rei Artaxerxes, com os seus inimigos, que queria ver a sua derrota, ia passar. Estava passando porque ele tinha sua fé plena em Jesus Cristo. Quando o homem tem a sua fé plena em Jesus Cristo, a coisa vai mudar, a coisa vai mudar, as coisas vai ter outra direção, você vai ter outra visão, o teu modo de viver vai ser outra, porque o próprio Espírito de Deus vai trabalhar na tua vida, e a tristeza vai se transformar em alegria, e o pranto se tornará em gozo, e as lágrimas saltará, mas não de tristeza, mas saltará de gozo eterno, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Orianda la balabacanda la basterianda. Aleluia! Neemias já estava ali para cantar o hino da vitória. Neemias já estava ali para regozijar a vitória, mesmo tendo a cidade destruída, mas estava a esperança de uma construção. Minha irmã, meu irmão, talvez a tua vida esteja em ruína, mas não te preocupe, ela vai ser erguida. O próprio Espírito Santo de Deus vai te ajudar a reerguer. Orianda labasterianda. O próprio Espírito Santo vai te ajudar a se erguer e construir na sua vida uma nova história. Aleluia, glória a Deus. Neemias, irmãos, estava nessa aflição, mas a aflição dele passou quando o rei disse a ele: vai, Neemias. Ele disse: vai, Neemias, vai, Neemias. Oh, glória. Neemias, irmãos, estava um pouco temeroso, mas ele pediu ao rei uma carta. Ele pediu para o rei uma carta. Rei, me deu a carta para ele poder passar pelo palácio, porque ele tinha inimigos dentro do palácio. Irmãos, irmãs, nós vamos ter inimigo que vai querer te impedir você voltar para a casa de Deus. Vai aparecer pessoas na hora de você vir para a casa de Deus. Eu tenho que conversar com você, fica aqui. Ele vai querer te ferir, porque ele sabe, quanto mais você dá passo para Jesus, mais Deus dá. Quando você dá o primeiro, Deus dá 2. Quando você dá 2, Ele dá 4. Quando você dá 4, Ele dá 8. Quando você dá 8, Ele dá 16. Quando você dá 16, aí vai por diante. Como eu fiz aos primeiros passos, eu nunca imaginei que eu ia me tornar um pregador. Eu nunca imaginei que eu ia me tornar um mensageiro da palavra de Deus. Por incrível que pareça, ou talvez para os olhos dos irmãos não pareça, mas eu sou tímido. Dá até risada. Parece que eu sou tímido? Sou tímido. Até para evangelizar eu gaguejo. Parece que não. Por quê? Porque a Bíblia nos fala, irmãos, que Deus, Ele toma nós. O Espírito toma nós. E a nossa boca está
da palavra de Deus. A nossa boca possa ser instrumento do Espírito Santo para anunciar a palavra do céu, a revelação que vem de Deus, a revelação que vem do coração do Pai aos nossos corações. É o Espírito Santo que começa a operar em nossas vidas. Todas as coisas de ruim tem que sair, todas as coisas de mal tem que se apartar, e a alegria tem que entrar. Satanás, ele tem que desaparecer, porque quando a luz chega, o diabo tem que subir, as trevas tem que se afastar. Os problemas, ele vai vir, mas a vitória vai vir também. Não vai ser como aí fora, como acontecia comigo, como outrora aconteceu comigo, porque vi os problemas e não via solução. Por isso que eu vivia tentando tirar minha vida, porque não tinha solução. Quando eu passei a vir para a igreja, eu passei lutas tremendas. Já cheguei a ser expulso de casa, já tentaram matar me fora de igreja, já me tentaram me bater na rua, mas Deus me livrou, guardou de tudo, porque quando eu estava lá não tinha proteção de ninguém. Se alguém viesse bater, eu apanhava. Se alguém viesse tentar matar, se Deus permitia, eu morria. Mas porque não tinha Deus, quando passamos a ter Deus, a coisa é diferente. Aí passamos a ser a menininha dos olhos do Senhor. Neemias já estava para desfrutar esta graça divina, e ele disse ao rei: rei, me dê uma carta, me concede uma carta, rei, para que eu possa sair do palácio, para que eu possa ter o acesso às demais cidades, para que ninguém me impeça, porque ele sabia que ele tinha uma fama boa perante o rei Artaxerxes. A fama dele era boa porque ele servia a Deus, mesmo triste, mesmo com problema, ele sabia que o Redentor dele vive, como disse Jó, e se levantará ao meu favor. Quanto tempo servimos a Deus, como servimos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, nós temos uma esperança. As lutas vêm, aí nós podemos dizer e usar a palavra de Jó: eu sei que o meu Redentor vive, que ele está vivo, ele está me vendo, ele está vendo os meus problemas, e em breve ele se levantará para me trazer a vitória. E ali o rei disse: olha, fez uma carta, várias cartas, vai, leva essa carta. O rei ficou preocupado: olha, mas quando você vai voltar? O rei gostava, esta é a prova em que o rei Artaxerxes gostava de Neemias. Mas você vai demorar? Quando você vai voltar? Eu vou lá, rei. Aí depois, nós vê, eu vou lá, ele com aquela alegria tremenda, e o rei tão bom, vai. Ele falou: mas fala para que ele venha arrumar uma casa, para ele poder levar madeira, para ele construir algumas coisas, com acessório, para ele construir a cidade, porque lá não tem mais nada. E o rei, mais uma vez tocado por Deus, disse: toma a carta, pede lá para o porteiro, que ele vai te dar tudo que você precisa, e vai lá, Neemias, construir a sua cidade. E ali, irmãos, a carta que Neemias pediu foi uma carta direcionada por Deus, foi uma carta que foi aprovada pelas mãos de Deus, porque todas as cartas que ele levou, onde ela apresentava, as muralhas caíam, onde ela foi apresentada, todos os impedimentos maus que ia querer impedir, caíram, e ele conseguiu chegar em paz até em Jerusalém. Aí os irmãos podem perguntar: meu Deus, que vitória! É vitória, é vitória. Quantos irmãos que estão aqui começando a vir, dando seus primeiros passos, vai ser difícil, mas a hora que você chegar em Jerusalém, aí você vai ver que vitória. Aí você vai ver as lutas, os problemas lá atrás. Esse problema para você vai ser como nada, porque agora você está servindo um Deus que resolve tudo. Aquelas lutas, aqueles problemas, aquela perseguição que está lá atrás, você vai ver, essas perseguições não valem nada, porque o Senhor é o Deus que peleja por mim, é o Senhor que é o Deus que guerreia por mim, é o Senhor que guerreia e me dá vitória. Aí os problemas vão se tornar como nada. Neemias, ele chegou em Jerusalém, e ali o gozo dele começou a se completar-se, e ali ele começou a reerguer os muros. Pensa que o povo gostou? Quando nós começamos a reconstruir nossa vida, irmãos, o diabo sempre vai levantar alguém para tentar nos afligir. Virou crentinha? Como falava para mim, agora virou pastorzinho? Ô pastorzinho! Já vai surgir várias pessoas para querer lhe entristecer, para querer fazer você parar no caminho, para você estar na porta de Jerusalém, falar: sabe de uma coisa, vou deixar quieto. É como acontece no dia de hoje. Muitos chegam na porta de Jerusalém e voltam para trás. Jerusalém significa o quê? A salvação eterna. Muitos chegam, até começam a construir,
e depois morrem desviados. Porque quando se levantou os seus inimigos, aqui Neemias teve 3 pessoas que levantaram contra ele: Sanbalaque, Tobias e Gesem. 3 homens se levantou. Gesem era um rei numa cidade próxima. Juntamente com Tobias e Sanbalaque, esses 3 homens se levantaram para tentar matar Neemias. Sanbalaque, juntamente com Gesem, chamou Neemias. Quando ele viu que a construção estava acelerado, quando a bênção começa a vir em nossas vidas, o diabo já não se alegra. Aí o diabo fala: nossa, já está sendo abençoado, eu vou dar um jeito de fazer essa crente desanimar. Aí por menos esperar, aí levanta aquele filho do capiroto, aquele filho do Satanás, já para te afligir, para te ofender, para lançar sobre você palavras de maldição, para falar: você não vale nada, para falar: você não presta para nada. Sempre vai surgir os Sanbalaques, sempre vai surgir o Gesem, e sempre vai surgir os Tobias, que eles chegaram até ele e disseram: olha, Neemias, vem cá na nossa cidade, nós temos uma proposta para oferecer. Sempre vai haver os Tobias e o Gesem que vai chegar até você e dizer: ó, você é crente, você está nova ainda, vem para cá, ó, desfrutar a vida. Novinha ainda, fazer o que na igreja? Ficar lá preso em 4 paredes, ouvindo aqueles crentes dando glória a Deus e aleluia. Ficar em 4 paredes ali, lendo, ouvindo a palavra, sentado, não tem graça nenhuma. Vem pra cá, aqui é melhor. Aqui tem um funk, aqui tem um hip hop, aqui tem uma cervejinha, aqui tem mulheres, aqui tem homens, aqui você pode fazer de tudo. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 16, o versículo 25, que a caminho um homem parece ser direito, mas seus caminhos são caminho de morte. O diabo, ele quer tirar você do caminho verdadeiro e quer te levar para o caminho da morte. Gesem com Tobias e Sanbalaque, a intenção deles não era ter nenhum tratado com eles. A intenção deles não era ajudar. Muitas pessoas vai vir até você, minha irmã, vai vir até você, meu irmão, oferecendo ajuda, mas a ajuda deles é a sua morte espiritual. Aqui a intenção deles não era ajudar Neemias nenhum. A intenção deles é parar Neemias, parar a construção, descer dos muros, ir até a cidade. Tendo eles na cidade, eles matavam Neemias, porque Neemias que estava na frente. Então saiba de uma coisa, irmã e irmão, você está vindo para a igreja. Então o diabo, ele sabe que através de você, seu lar vai ser mudado. Ele sabe através de você, meus irmãos e minhas irmãs, o seu lar vai ser mudado. O seu lar vai ter uma proteção divina, mesmo que os seus não estejam na igreja, mas vai ter a proteção divina do Senhor. Eu falo por experiência própria. Deus não me permitiu morrer, porque atrás de mim estava minha mãe servindo a Deus. Ele sabia que se Neemias estivesse ali, o povo só estava trabalhando, porque através de Neemias, todos estavam sendo confortados, tendo palavra e ânimo para continuar a construção. Quando você estiver na presença de Deus, sempre você vai ser uma palavra de autoridade na sua casa e no seu lar. Quando o diabo se levantar, está queimado, repreendido no nome de Jesus, ele vai cair. Ele sabe disso. Então ele sempre vai levantar aqueles antigos amigos, antigas amigas, aquelas que até brigou com você, aquelas que até discutiu com você, vão se tornar amigos novamente. Eram amigos de andar com os braços, eram amigas de andar de mãos dadas. Aquilo que você confiava, e por uma traição se distanciaram. Até esse o diabo poderia fazer essa pessoa voltar a ser sua amiga, ser seu amigo, para te arrastar novamente para o cativeiro. Aqui estavam estes 3 homens, Sanbalaque, Tobias e Gesem, que a intenção deles era tirar Neemias de lá e matar. Mas Neemias foi guiado por Deus, foi tocado pelo Espírito Santo. Por isso que é bom, irmão, nós estarmos na presença de Deus. Por isso que é bom, meus irmãos, é bom nós estarmos aqui assentados, desfrutando, até mesmo permitindo este pouco tempo na presença de Deus, porque Deus vai nos honrar. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo,
culto santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui é um sacrifício, porque para estar aqui não é fácil. A nossa carne não quer estar aqui. A nossa carne não gosta da igreja. A nossa carne não gosta das coisas de Deus. Mas aquilo que nós mais alimentar, ele vai vencer. Se nós dar lugar ao Espírito Santo, o Espírito Santo dizer, você vai vencer. Se der lugar ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai dizer para nós, vocês vão descer. O próprio Jesus disse, eu venci o mundo, vós has de vencer. Aleluia! Glória a Deus! Orianda, lava, lava, canda, lava, serianda. Amém, irmãos? Ele concluiu a construção. A alegria voltou aos seus corações e o regozijo resplandeceu novamente para a glória do nome do Senhor. Amém? Quem tem ouvido, ouça. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de mais vídeos. Compartilhe.